Iniciando o capítulo 3 sobre energia das ondas, vamos ver neste vídeo os denominados mecanismos de conversão, que tem a ver com os denominados conversores de energia das ondas. O sea, neste capítulo que vamos ver todas as formas existentes de geração de energia elétrica utilizando a energia mecânica que está presente nas ondas do mar. Então, estes mecanismos de conversão são muito complexos e são vários, né? Então, os temas que vamos tratar são os seguintes, começando primeiro, né, com a utilização da energia das ondas, a extração da energia das ondas, os conversores de energia das ondas, os três tipos de conversores, onshore, nearshore e offshore. Os estágios de conversão de energia, a denominada conversão primária de energia, a conversão secundária, que já é de fato a transformação do movimento mecânico das ondas em um movimento suficiente para acionar geradores de energia elétrica. Esses são turbinas de ar, turbinas Wells, turbinas hidráulicas e os transformadores, conversores hidráulicos. Vamos ver também o gerador elétrico linear, a denominada conversão terciária, e mencionar um pouco sobre o estágio de desenvolvimento dos conversores de energia das ondas e também alguns exercícios. Então, este tema que vamos tratar hoje é importante, não? Seria a parte introdutória para depois entender um a um os diversos conversores que existem nesse tipo de energia, né? Lembrando que toda a transformação de energia das ondas é a mais complexa de todas as existentes da energia dos oceanos. Então, começando com o referente à utilização da energia das ondas, devemos lembrar que a densidade de potência existente em ondas com movimento moderado ou alto é suficiente para o aproveitamento como energia renovável. Então vimos nas aulas anteriores que as ondas elas têm energia, né, mecânica, tanto cinética e potencial, e depende da altura da onda, da energia transferida, né, a partir do vento. Mas é uma densidade de energia então suficiente para movimentar alguns conversores. No entanto, ela se apresenta muito dispersa, ou seja, é aleatória, né? Estamos falando de um sistema totalmente aleatório. E os dispositivos ideados então para fazer essa conversão em energia elétrica utilizam os movimentos das ondas, né? Esses movimentos das ondas que também têm bastante complexidade. Portanto, esses dispositivos de transformação em energia elétrica devem ser capazes, né, de converter o contínuo movimento irregular das ondas em energia elétrica. Ou seja, estamos tratando com sistemas bastante complexos. É importante também apreciar que existem muitas dificuldades, né, para o desenvolvimento tecnológico e para aproveitar essa energia das ondas. E podemos mencionar duas grandes dificuldades. A primeira é a enorme irregularidade da amplitude da onda, fase e direção. É muito difícil obter o máximo de eficiência em um sistema sobre uma inteira gama de frequências. É muito variável, é um sistema totalmente aleatório. Essa irregularidade então torna os equipamentos bastante complexos. E a outra importante dificuldade é a carga estrutural num evento de condições meteorológicas extremas. Ou seja, o mar está sujeito a fenômenos como furacões, né, ou grandes fenômenos como tsunamis. O caso de furacões pode atingir 100 vezes superior à carga média, né? Então todos esses equipamentos devem ser projetados para esses fenômenos fortuitos. Portanto, já podemos ver que os sistemas podem se tornar muito caros e de grande tamanho. E além disso, existem as condições da água do mar, né? Alta corrosividade, é muito corrosiva, contém sais,
O sea, estamos hablando de un ambiente bastante hostil. Actualmente hay una amplia variedad de tecnologías que aprovechan energía das ondas para gerar energía eléctrica. É uma ampla variedade, né, que resulta das diferentes formas em que a energia das ondas pode ser absorvida e depende também da localização, da profundidade, a localização com referência à costa, né? Então existem equipamentos que dão para ser instalados próximo às praias, à costa, mas também podem ser instalados em mar aberto. Então, na atualidade, podem ser identificados centenas de empreendimentos em vários estágios de desenvolvimento, sendo a maior parte projetos piloto para aproveitar a energia das ondas. Então, esta área de desenvolvimento de geração de eletricidade é bastante complexa e só alguns equipamentos de conversores se tornam viáveis economicamente e tecnicamente, né, também. Mas existem muitas propostas, como vamos ver neste capítulo. Então, as estruturas desses conversores devem incluir uma parte móvel e outra fixa, ou que se movimentem de modo diferente ou se movimentem menos. Então, temos as ondas em movimento, né, em constante movimento aleatório, onde existe energia mecânica. Dessa forma, as estruturas devem acompanhar, né, esses movimentos, tendo partes fixas ou móveis, depende do tipo de conversor. E também esses dispositivos devem incluir sistemas de retificação, denominados retificadores, né? Ou seja, são conjuntos de peças mecânicas, né, capazes de conseguir que o fluxo de energia se produza em uma só direção, apesar da contínua mudança de direção do movimento das ondas que atinge o dispositivo. Ou seja, como é muito aleatório e variável, precisamos de algum equipamento que torne isso aí em uma só direção. Então, pode-se extrair quantidades estimáveis de eletricidade de extensões relativamente grandes de ondas. O dispositivo vai ter que ser necessariamente muito grande. Ou seja, o tamanho é um fator crítico no desempenho dos dispositivos, porque guarda relação com o comprimento do frente de ondas existente. Então, devido a essas características, os conversores de energia das ondas são bastante grandes, né, em termos de tamanho, para obter uma certa quantidade de energia elétrica. E também devemos mencionar que, em contraste com as outras fontes de energia renováveis, como são eólica, fotovoltaica, o número de concepções para a conversão de energia das ondas é muito grande. Ou seja, existem bastantes propostas tecnológicas relacionadas com conversores. E também estes dispositivos para aproveitamento de energia das ondas podemos classificar de diversas formas. Vamos ver a continuação essa classificação. Uma primeira abordagem seria os denominados conversores passivos. Seria o grupo de dispositivos ou conversores fixos, né, alguma estrutura que não pode ser movimentada pelas ondas. Ou seja, vamos ter necessariamente uma estrutura que não dependa do movimento das ondas, mas sim existe outro dispositivo acoplado a essa estrutura que está relacionada com o movimento das ondas. Esses são denominados conversores passivos. E os conversores ativos são aqueles dispositivos que flutuam sobre a superfície do mar, embora alguns permaneçam submersos ou no meio submersos, né, cabeceando ou oscilando. Então, esses conversores ativos são variados, diversos tipos, mas está em contato direto, né, com a água do mar e obtendo a máxima quantidade de energia das ondas. Esses conversores das ondas foram desenvolvidos para extrair energia tanto na costa quanto no mar profundo. Então, de aí vamos ver nesse desenho que existem, de acordo com a localização, diversos tipos de conversores de energia das ondas, isso relacionado com sua localização. Então, existe um grupo de conversores denominados onshore,
que está no limiar, ¿no?, entre terra firme y agua do mar. Existe otro tipo de conversores denominados conversores nearshore que ya están a una cierta distancia de la playa, con profundidades do mar de 10 a 25 metros. Y los denominados offshore, que están ya bastante afastados de la costa y con profundidades mayores de 40 metros. Y también estos dispositivos, entonces, todos estos pueden ser clasificados llevando en cuenta el denominado PTO o Power Take-Off, que es el sistema de tomada de potencia, como vamos a ver a seguir. Entonces, estos conversores, de acuerdo con este diseño que es el mismo anterior, los denominados onshore están fixos o submersos no limiar entre ondas y terra firme. Ese serían los dispositivos onshore, que tenga enorme facilidad, ¿no?, de estar en contacto con terra firme en tema de manutención y también a conexión de energía eléctrica a red, fica muy fácil. Porém tem também suas dificuldades, ¿no?, como vamos a ver. Existen también los denominados conversores, ¿no?, próximo a costa, aquellos que do inglés nearshore, que están basados en cuerpos fluctuantes que se movimentan por las ondas, ¿no?, y están instalados próximo a costa. Y aquellos onshore, conversores de energía en mar abierto, están fixos o submersos en aguas profundas, bastante afastados de la costa. Ambos van a precisar cabos submarinos, ¿no?, de transmisión de energía eléctrica, y a manutención, instalación fica mucho más compleja. Comenzando así brevemente, porque después en las otras próximas aulas de este capítulo vamos a ver con más detalles los conversores, mas só para tener una primera idea, ¿no? Los conversores onshore, aquellos que están próximos a la costa, extraen la energía, ¿no?, estando fixos. Una parte de él está fixo en terra firme y tiene otra parte que está submersa. A mayor ventaja es ahí la facilidad de instalación y manutención. Y las estructuras, além de eso, no requieren ancorajes, y lo que sí es obligatorio en aguas profundas, y también no requiere de cabos eléctricos submersos. Conversor más conocido de ese tipo es la denominada columna de agua oscilante, o WC, que vamos a ver en detalles después con mayor profundidad, mas es una cámara, ¿no?, totalmente fechada, donde a onda bate, ¿no?, en la parte inferior de esa cámara, y aumento, ¿no?, de altura, descida, subida, ¿no?, de esa onda, y también retorno, va y viene, ¿no?, de agua, va empurrando dentro de la cámara el ar que está presente, y ese ar aquí en esa parte ya es una turbina que funciona con ar, con bastante velocidad, y gira, y obviamente en la salida está instalado un generador de energía eléctrica y produce electricidad. Esa es la columna de agua oscilante. Con relación a los nearshore, el típico es el conocido Oyster, que es un equipamiento que fica en aguas, no en mar profundo, ¿no?, a una cierta distancia de la costa, y son dispositivos basados en un cuerpo fluctuante movimentado por las ondas. Entonces este cuerpo de aquí, él fica se movimentando por la fuerza, ¿no?, de energía de las ondas, y él tiene un movimiento de va y ven, ¿no?, para frente, para atrás, y aquí tiene un sistema pneumático que puede empurrar, ¿no?, a agua a presión, ¿no?, y en la parte del litoral, de la costa, existe algún equipamiento de aprovechamiento de esa grande presión de un líquido, ¿no?, que en un caso es agua, y esa agua es inyectada en una turbina Pelton do tipo hidráulica de hidroeléctricas y genera energía eléctrica. Entonces, un movimiento oscilatorio aprovechable puede ser vertical, horizontal, de balanzo o una combinación de ellos. Este movimiento inducido también puede ser un movimiento absoluto entre un cuerpo fluctuante y una referencia fixa externa.
o un movimiento relativo entre dos o más cuerpos. O sea, existen, além desse Oyster, existen múltiplos conversores que aproveitam as condições desse mar que ainda não tão profundo. Então, são os denominados conversores onshore. Agora, os que estão em águas mais profundas, os offshore, a maior dificuldade, obviamente, é a transmissão de energia elétrica, né, por causa da distância. Então, vamos precisar cabos submarinos para transportar essa energia e, portanto, é necessário toda uma rede, né, submarina de transmissão de energia elétrica, desde o ponto onde está o conversor até o local de consumo. Então, só que como está em mar profundo, ele tem maior possibilidade de geração, né, com maior eficiência e sem interferência do fundo do mar. Uma interessante estrutura de utilizar este tipo de conversão é, por exemplo, em plataformas petrolíferas muito afastadas do litoral, mas também que tem grande consumo de energia elétrica. Bom, essas são possibilidades, né? Destaca neste tipo de conversores offshore o denominado PELAMIS, que foi um projeto da companhia escocesa OPD, Ocean Power Development. Esse é um dos equipamentos de conversão de energia que está funcionando já assim de forma até comercial. E vamos ver esses detalhes desse PELAMIS mais para frente. Também esses conversores de energia das ondas, podemos dizer aí que a maior parte dos dispositivos podem ser caracterizados como pertencentes a 6 tipos. Os denominados absorvedor pontual, esse aqui seria um absorvedor pontual. Un conversor de ondas denominado ondulantes, a columna de agua oscilante que ya vimos, este aquí sería esa columna de agua oscilante, OWC. Dispositivos de transbordamiento, o sea, de encher un reservatorio de agua y después esa agua que está en un reservatorio sale para movimentar una turbina, y dispositivos de diferencial de presión subinmersa. Entonces, esos dispositivos, aquí por ejemplo, la presión está relacionada con la masa de agua, ¿no? que está por cima da vertical do equipamento. Entonces, cuando tem menos presión, a parte de movimiento fluctúa, ¿no? para cima, y cuando tem más presión por causa da masa de agua, vai para baixo. Y ahí nesse se instala un gerador lineal de energía eléctrica. Entonces existen varios tipos de dispositivos de acuerdo con el movimiento, la conversión, ¿no? de energía de las ondas. Entonces, dentro de los que destacan los principales proyectos de conversión de energía a las ondas, relacionando a extracción con relación a localización, existen un grupo de equipamientos, ¿no? Aquí embaixo están los denominados equipamientos onshore, que sería esa columna de agua oscilante y otro tipo de equipamiento de transbordamiento, o sea que a onda enche un reservatorio apropiado de agua, y esa agua después es utilizada como si fuese una columna para movimentar una turbina. La mayor parte, como vemos, está tanto en la localización nearshore y offshore. En nearshore destacan así de equipamientos de acuerdo con el tipo de conversión, aquel PTO, ¿no? que es a forma de extracción de energía. Vamos a ver que existen atenuadores, atenuador puntual, absorbedores, varios tipos. Entonces esa denominación que está entre paréntesis muestra aquí a definición de eso. Entonces existen algunos equipamientos como Wave Star, o Oceanilux, o Oyster que mencioné, y tengo Seto. Son algunos que destacan, ¿no? la grande cantidad de conversores
estos cuatro destacan. Ya en mar profundo, o más conocido es Upelamis, ¿no? Mas existen también otros tipos de equipamientos que son esos, ¿no? Powerboy, o tiene otros como Wave Dragon. En fin, aquí AWS, que es Arquimedes, la columna de Arquimedes. Todos ellos vamos a ver después en las próximas aulas con mayores detalles. Mas estoy mencionando aquí en este gráfico los principales, ¿no? que existen de forma ya así, casi en un nivel comercial. Este gráfico ya muestra la misma información con un poco más de detalles, ¿no? La misma orden, ¿no? Aquí en este caso, comenzando por cima, onshore, nearshore y offshore. Y aquí están los memos, ¿no? Y algunos otros que destacan. En este caso está Upelamis, la columna de Arquimedes, ¿no? En nearshore están varios. La mayor parte están en posición nearshore. Y aquellos dos, ¿no? que tenía mencionado onshore, que son Limpeti, que es una columna de agua oscilante, y SSY, que es un sistema de transbordamiento. Bueno, un poco definiendo eso, existe un cuadro que da enorme cantidad de clasificaciones. Muchos autores tienen diversas abordajes. Eu achei esta abordagem do autor Falcão, que é professor português. Ele tem uma interessante classificação desses conversores em três grupos. Um grupo denominado coluna de agua oscilante com turbina de ar. O outro grupo, corpos oscilantes com motor hidráulico, turbina hidráulica, gerador eléctrico linear. E outro grupo, transbordamento de agua con turbinas hidráulicas de baja queda. Serían los tres grupos de conversores. Columna de agua oscilante tiene dos caminos, ¿no? Estructura fixa, que puede ser isolado, totalmente isolado, o instalado en un quebramar. Y aquí van algunos ejemplos, ¿no? Isolado, aquel sistema de Azores, de la Ilha Pico, o Limpeti de Escocia. En quebramar tem o Mutrico e o Sakata. São Sakata no Japão, Mutrico na Espanha. Coluna de agua oscilante fluctuante que ficam já sem contato com terra firme, né? Destacam o Ocean Lynx, o Spearboy, tem aí o Ocean Energy e outros. Com relação aos corpos oscilantes, existem dois grupos. Os flutuantes, oscilantes fluctuantes, son esencialmente por traslación, ondeamiento. Ahí destacan Aquaboy, IPS Boy, Wave Boy y Power Boy. Y de rotación, destacando Upelamis, UPS Froggy y UC Revi. Y los denominados cuerpos oscilantes totalmente subinmersos, o sea que están por baixo, ¿no? de la línea de superficie del mar. Existen los denominados esencialmente por traslación, ondeamiento, tipo AWS, que es la columna de Arquimedes, que utilizan geradores lineares, y rotación con base articulada, Oyster y Wave Roller, ¿no? Oyster ya te había mencionado anteriormente. Y por último, grupo de transbordamiento de agua existen en estructura fixa, que serían la costa. Por ejemplo, Tapcham, y en quebramar o SSY, y estructura fluctuante, que es en mar más profundo, Wave Dragon. Entonces, esta clasificación es la que voy a seguir para hacer el estudio de los conversores, porque si no ficaría una confusión, ¿no? Mistura muchos conversores, ya que existen centenas de conversores, algunos destacando, otros no. Entonces, yo voy a seguir esa clasificación propuesta por el profesor Falcón. Con relación a esos conversores de energía de las ondas, aquí vemos una representación esquemática de los diversos tipos de conversores de energía en 11, ¿no? tipos,
que van desde fluctuantes, ¿no? Fluctuantes, basculantes y por cabeceamiento, dispositivos por cabeceamiento. Aquí están diversas boyas, ¿no? Que con relación a agua del fondo del mar. Entonces tenemos ahí una boya que ocasiona a transferencia de energía, da onda até a parte de conversión de energía eléctrica. Aquí tenemos un fluido hidráulico en ese caso, que sería un motor hidráulico que aprovecha el movimiento de la boya. No otro existe en ese tipo de 4, un líquido hidráulico que se movimenta también con las ondas, ¿no? A partir de una boya. Otro tipo es el denominado pato de Salters, que es un fluido hidráulico y un mecanismo que va aprovechando a ida y vuelta de la onda para movimentar un motor hidráulico. Entonces también existen fluido hidráulico para diversos dispositivos instalados en plataformas. Con relación a columnas de agua oscilante están aquellos tipo AWS con turbina Wells. Este otro es un fluctuante, un conversor AWS más instalado en mar profundo. Todos ellos, como podemos ver, utilizan la mayor parte de turbinas Wells, que voy a mencionar después. UTAF-CHAN, que es un dispositivo que almacena agua en un reservatorio instalado en tierra firme. La agua del mar, la onda, enche el reservatorio y a través de una turbina. Las turbinas de tipo de hidroeléctricas de baja altura de queda hace conversión en energía eléctrica. Bueno, en todos esos gráficos que mostré aparecen algunas denominaciones de tipos de conversores. Entonces existe una clasificación de conversores de acuerdo con su geometría y posicionamiento con relación al frente de onda de incidente. Y el primer grupo serían los denominados absorbedores puntuales. Entonces un absorbedor puntual es un dispositivo de pequeñas dimensiones con relación al comprimento de onda incidente. Esos absorbedores puntuales son diseñados de tal modo que absorben la energía de las ondas existentes en la área circunvizinha, o en otras palabras, recogen energía en todas las direcciones a través de sus movimientos. Por eso se llama absorbedor puntual, o sea, instalado en un determinado local y absorben toda la energía de las ondas que están en las redondezas, en todas las direcciones en torno de ese equipamiento, ¿no? Entonces, esos conversores generan energía eléctrica a partir de acción del balanzo o inclinación del dispositivo, transformando estos movimientos en movimiento rotacional o oscilatorio. El diseño aquí que estoy mostrando está aquí indicando ese tipo de clasificación de los conversores de energía de las ondas de acuerdo con su geometría y posicionamiento. Entonces, ese en diseño A sería absorbedor puntual, o sea, aquellos que absorben toda energía en las ondas. En B vemos atenuador, pelamis, y no C un finalizador. Entonces son tres palabras claves, ¿no? Absorbedor puntual, atenuador y finalizador. Entonces el pelamis es un típico atenuador y ese otro aquí, Wave Dragon, es un finalizador. Entonces, ¿qué es atenuador? Entonces, atenuador es un equipamiento, un conversor, onde seu eixo principal se encontra posicionado de forma paralela ao frente de ondas y absorbe su energía de modo progresivo. Entonces, este tipo de conversores, como aquel Pelamis, constituyen grandes estructuras en comparación al comprimento de onda y son colocados en paralelo con relación a dirección de la onda. Y en su esencia estos conversores atenúan la amplitud de la onda, por eso que ven el nombre de atenuadores. Entonces los atenuadores están constituidos por una serie de secciones cilíndricas ligadas entre sí por articulaciones dobladizas flexibles que permiten que esas secciones individuales roten en relación unas a las otras. Entonces el atenuador puntual es tener que estar en la dirección de la onda y se movimenta
de forma articulada. Entonces, ese pelamis son cilindros articulados y en cada articulación existe un motor hidráulico. Y UC sería un finalizador, entonces sería un equipamiento que tenga su eje principal posicionado en dirección perpendicular a dirección predominante de la propagación de las ondas. Los finalizadores absorben energía de las ondas de una sola vez. Y de forma similar a los atenuadores, son también grandes estructuras y en su esencia termina la acción de las ondas, por eso se llama finalizador. Esos equipamientos son tres tipos, ¿no? Absorbedor puntual, atenuador y finalizador sería esa abordaje de clasificación. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que trata de que un gerador que transforma energía de las ondas del mar, conocido como WEC, o sea, Wave Energy Converter, puede capturar un frente de onda superior a la largura del dispositivo, proyectando el denominado efecto antena. Efecto antena es concentración y convergencia de las ondas. Considerando un frente de ondas con periodo de 9 segundos, coeficiente de difracción de las ondas K 1,234 y potencia efectiva de 19,6 kilovatios por metro, calcular la potencia bruta en kilovatios de un absorbedor puntual de 10 metros de largura. Bueno, el ejercicio va a ser resolvido en otro documento disponible en PDF. Con relación al avance, ¿no?, de ese tipo de conversores de energía de las ondas, algunos están mucho más desenvolvidos do que otros. Depende eso da complexidade tecnológica e do avanço, né, em termos das tecnologias com o passo do tempo. Mas a tendência, olhando a grande quantidade de conversores que existem em projetos piloto e outros de diversas partes do mundo, existe uma tendência das companhias especializadas en desenvolver conversores de tipo absorbedor puntual. Entonces aquí esa parte de ese gráfico en pizza muestra que a mayor fatia, casi 81,71%, corresponde a los denominados absorbedores puntuales. Y son aquellos equipamientos que están instalados no tanto en mar profundo, ¿no?, en near shore, próximo al litoral. Y después tenemos ahí los atenuadores como pelamis, que corresponde a 42%, ¿no?, en términos gerais, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver que existen una serie de otros equipamientos, ¿no?, que están relacionados aquí. Y más resaltamos entonces que son tantos atenuadores y absorbedor puntual los que están en mayor desenvolvimiento. Y la tendencia va a continuar, parece, por ese rumbo, ¿no?, de ser los absorbedores puntuales o los atenuadores los que tienen mayor posibilidades de entrar en etapa comercial. ¿Cómo están los estadios de conversión de energía? Entonces existen 4 formas de extraer energía de las ondas. Entonces pasemos ahora a cómo extraemos esa energía de las ondas para conversión en energía eléctrica. Y existen 4 formas. El denominado conversor o sistema de tomada de potencia, ¿no?, PTO, Power Takeoff, pneumático, hidráulico, mecánico y único conversor que convierte directamente el movimiento de las ondas en energía eléctrica es el gerador lineal, que sería denominada extracción directa. Entonces este tipo de gerador es interesante porque es único, ¿no?, que no precisa intermediación mecánica. Él ya aprovecha directamente el movimiento de las ondas para generar energía eléctrica. Por ende tiene vantajes y desvantajes, ¿no?, como vamos a ver. Entonces todos estos mecanismos de interfase son utilizados para convertir a lenta velocidad rotacional proveniente del movimiento de ida y vuelta de las ondas en un movimiento rotacional de alta velocidad compatible con la rotación convencional de un gerador eléctrico. O sea, todos ellos van a utilizar, con excepción de ese gerador lineal, un gerador eléctrico comercial,
que ele gira acima, né, de 1500, em torno de 1500 RPM, e a velocidade das ondas do mar que se verifica num eixo é muito lenta, portanto vai existir algum mecanismo, né, de aumento dessa velocidade. Bom, esses são os 4 tipos de conversores. Com relação aos estágios de conversão de energia, então vamos ver que existe de todas essas formas, podem ser divididos em diversos estágios, dependendo das diversas conversões que acontecem até obter a corrente apropriada para ser injetada à rede elétrica. Então existe esse caminho. Aqui temos a energia das ondas, que está aqui, né, presente, uma energia mecânica. Existe um sistema hidrodinâmico, né, de interação, e aqui esse sistema hidrodinâmico é que está em contato direto, né, com as ondas, e acoplado aí vem as turbinas, né? No caso aqui uma turbina que precisa também um retificador, já que o movimento não é constante, tudo aleatório. Então com esse retificador finalmente vamos obter uma velocidade adequada, contínua, para movimentar um gerador de energia elétrica que produz energia elétrica. O outro caminho hidráulico utiliza pistões. Então, primeiro, né, contato com algum sistema que extrai a energia das ondas, que se transfere ao pistão, e o pistão aí através de seu sistema de alta pressão e também com um fluido se faz a retificação, e com esse motor hidráulico, denominado motor hidráulico, vamos obter um movimento rotacional com a capacidade de movimentar o gerador de energia elétrica. E outro caminho, aquele que é o gerador linear, é aquele que utiliza diretamente a energia das ondas em eletricidade. Então seriam as formas de conversão de energia elétrica. Além disso, devemos mencionar que existen outros caminhos que devemos levar em conta, né? Estágios de conversão de energia. Estamos mencionando as diferentes formas de transformar o movimento proveniente das ondas até chegar ao gerador, né? Então aqui utilizam as turbinas, né? Os motores hidráulicos, enfim. O objetivo de toda essa etapa é produzir movimento rotacional para ser conectado a un gerador de energía eléctrica y otro até chegar a un gerador linear. Todo aquí entonces sería etapa final de generación de energía eléctrica, y a partir de ahí entonces precisa una etapa de conexión, ¿no?, con la red la red de transmisión de energía eléctrica, que sería toda la parte aquí de electricidad, ¿no?, de potencia. Incluye equipamientos de electrónica de potencia, cabos de transmisión, transformadores, todo eso hasta a energía eléctrica gerada ser conectada en las redes de distribución interna firme, ¿no? Entonces esa etapa también podemos ver ahí que son tres, ¿no?, con cuestiones importantes. A partir de energía de las ondas debe existir una forma de extracción de esa energía con diversos conversores. Después viene la etapa de movimentar, obtener un movimiento rotacional, en un caso aquí sería lineal, y finalmente esa energía eléctrica va a un sistema de potencia, que es, con transformadores y todos los equipamientos. Este diseño muestra un poco con más de detalles esta parte final, ¿no?, que existe una etapa de conversión aquí en la salida de energía eléctrica dos conversores. Esa energía va primero, ¿no?, una etapa de conversión de potencia, en términos de potencia. A partir de aquí ya está con las variables adecuadas, ¿no?, en términos de tensión, de toda cualidad de energía. Y finalmente va a haber transformador que va a elevar esa a tensión relativamente baja en una tensión elevada para ser transmitida. Ese sería el diseño de todo un sistema de obtención de energía eléctrica a partir de las ondas. A denominada conversión primaria, ¿no?, es aquella etapa que envolve a conversión de un movimiento de las ondas
em um movimento do corpo, e um fluxo de ar ou um fluxo de água através de sistemas pneumáticos, fluidos ou mecânicos. Então, esta conversão primária é aquela que converte a energia mecânica existente nas ondas em movimentos rotacionais, né? Então, o objetivo é converter o movimento oscilatório de baixa frequência das ondas por volta de 1 Hz em um movimento rápido. E para atingir esse objetivo, os movimentos horizontais da onda podem ser aproveitados por estruturas flutuantes ou fixas, ou também a oscilação da água causada por ondas dentro de uma estrutura semi-submersa pode ser utilizada por sistemas mecânicos ou pneumáticos. Também é necessário considerar que a variação de pressão causada por ondas abaixo da superfície da água em dispositivos fixos que possuem um tubo com abertura inferior orientada na direção da propagação da onda, geralmente tipo Venturi, aumenta a velocidade de fluxo de trabalho. Ou seja, existem mecanismos que aumentam a velocidade muito baixa das ondas, inerentes à energia das ondas, em movimento rotacional suficiente para ser acoplado a um gerador de energia elétrica. A denominada conversão secundária é o estágio que envolve a conversão de energia do fluido de trabalho gerado na anterior etapa em energia útil, que seria a energia elétrica. E os elementos utilizados são turbinas pneumáticas ou hidráulicas ou gerador de energia elétrica. Então, essa conversão começa a partir da baixa velocidade de rotação e de movimentos bidirecionais, né, dessa extração primária em uma alta velocidade em torno de 1500 RPM, suficiente para movimentar um gerador. Então, essa conversão secundária já realiza a conversão em energia elétrica, e para isso são utilizados vários tipos de equipamentos, né? Um deles são as turbinas, denominadas turbinas de ar, que são turbinas autorrectificadoras que corrigem a direção do fluxo de ar. Aqui vemos turbinas de ar para conversar a energia das ondas, tipo Wells, turbina Dennis-Old, essa aqui é B, e C, turbina de impulso. Este tipo de turbinas fueron desenvolvidas principalmente para conversores AW, aquele AWC, OWC, que são columnas de água oscilante, que transformam o movimento das ondas num movimento pneumático do ar. E esse fluido, o ar, em uma câmara fechada, é injetado nessas turbinas que geram num sentido, mesmo que quando a onda volta para trás, muda de sentido, não? A água vai estar para frente e para trás muitas vezes, e esse ar que está aí nessa câmara também vai ter a tendência é assim, não? Mudar de sentido. Então, estas turbinas foram desenvolvidas para aproveitar essa pressão, não? Do ar, porém num só sentido, ou seja, são autorrectificadoras e com um movimento numa só direção. Um dos que inventou esse tipo de turbinas, né, pioneiros, é o professor Alan A. Wells, que morreu em 2005, professor da Queen's University de Belfast. Ele, por isso que o nome vem de turbina Wells, que é uma turbina que tem a vantagem de não precisar válvulas retificadoras. Ela é autorretificadora. Então, essa turbina tem uma estrutura interna no qual vamos verificar que ela sempre vai girar num sentido só, mesmo que mude o sentido do ar, da pressão do ar. Então, que está relacionado com o movimento das ondas, né? Então, essa turbina, ela sempre vai girar num sentido e vai ser acoplada a um motor, a um gerador elétrico. Então, vemos aqui nesse desenho que a direção da água ela vai para frente e para trás continuamente, né? Isso aí depende de um período, e esse fluxo de ar movimenta uma turbina Wells que construtivamente gira sempre no mesmo sentido, apesar do fluxo bidirecional do ar. Então aí está a grande
vantagem dessa turbina, né, inventada por Wells. Então essa turbina, a turbina Wells apresenta a característica de ser autorretificadora, ou seja, segue girando na mesma direção quando o ar chega em direção axial em um sentido ou quando chega em sentido contrário. E para que isso aconteça, o perfil aerodinâmico das pás é simétrico com relação à linha da corda que se encontra alinhada com o plano de rotação. Portanto, as pás estão sempre retas. Aqui então vemos ver fluxo de ar em ambos sentidos. Aqui está as pás, né, que giram no seu sentido de rotação. E isso aí, o segredo está nisso, né, no perfil aerodinâmico das pás. E finalmente o gerador de energia elétrica vai receber um movimento rotacional contínuo com a capacidade de transformar esse movimento que primariamente era das ondas em energia elétrica. Em resumo, a turbina Wells é uma turbina autorretificadora de fluxo axial, o que significa que seu torque não é sensível à direção do fluxo de ar. E aqui vemos uma turbina Wells com dupla fileira de palhetas, guia e acoplada na usina, né, da OWC de 400 kW da Ilha Pico, em Açores. Então essa é a turbina Wells acoplada aqui pelo eixo a um gerador de energia elétrica. Também existem turbinas do tipo hidráulico que se utilizam nas hidrelétricas, só que de baixa altura de queda, né? Então essas turbinas hidráulicas são utilizadas de muito tempo nas hidrelétricas e existem essas turbinas em dois grupos principais, né? As turbinas de ação ou de impulso, que utilizam energia cinética da água, e as turbinas de reação, que aproveitam fundamentalmente a energia potencial. Então, dentro desse tipo de turbinas turbinas de impulso, destaca principalmente a turbina Pelton, que utiliza grandes alturas de queda em hidrelétricas comuns, mas podem ser adaptadas para uso assim com energia das ondas. E tem outras, né, como as turbo, principalmente. Já nas turbinas de reação destaca a turbina Francis. E também não devemos deixar de mencionar as turbinas Kaplan. Então aqui está esses três tipos de turbinas hidráulicas que podem ser utilizadas também em conversores de energia das ondas, né, que é a turbina Pelton. A mais comum de todas utilizada é essa Pelton, que recebe um jato, né, de água que pode ser proveniente de uma grande pressão ocasionada, por exemplo, por um conversor Oyster ou outros. A ideia então é aqui ter um jato de água com uma pressão suficiente para fazer girar a turbina, e no eixo está acoplado um gerador de energia elétrica. Mas as Kaplan, turbinas Kaplan seriam estas de aqui, que trabalham de forma diferente com grande quantidade de água, e as Francis, né, que temos com um valor intermédio em termos de massa e altura. Estas turbinas Kaplan, como vamos ver depois, são amplamente utilizadas nas usinas maremotrizes, que utilizam a energia das marés. Então, as que destacam com relação à energia das ondas, em primeiro lugar são as Pelton, e em segundo lugar essa aqui, as Francis. E com relação à conversão utilizando conversores hidráulicos, o mais comum então é esse conversor hidráulico que é acoplado a um eixo e um pistão. Então aqui vai ter um cilindro hidráulico onde vai existir um circuito pneumático, né, geralmente é um óleo. Então essa conversão utiliza cilindros de alta pressão ou óleo hidráulico. E estes sistemas geralmente são utilizados em corpos oscilantes, lentos, em translação ou rotação, como o denominado aquabuoy, ou pelamis ou powerboy. E o movimento do corpo é convertido em energia hidráulica por um cilindro hidráulico por vários cilindros. Ou seja, este motor hidráulico utiliza esse movimento primário
da energia aqui pneumática de um cilindro hidráulico, que esse fluido, um óleo hidráulico, está aqui em um circuito que tem diversas etapas. Aqui toda a parte mecânica, né? Tem duas câmaras, acumuladores de baixa pressão e de alta pressão. Então, o diferencial disso aí, dessas pressões entre ambos, produzido por este movimento do pistão, desse fluido que é o óleo hidráulico, o objetivo depois vai ser fazer girar aqui um eixo. É o denominado motor, né? Então acaba essa diferença de pressão baixa alta, acaba fazendo com que gire um eixo onde é acoplado um gerador de energia elétrica. Esse tipo de motor é utilizado em vários equipamentos utilizados em mar profundo. Pelamis também tem, né, isso. Então, para converter a energia hidráulica em energia elétrica, geralmente é utilizado um gerador elétrico accionado por un motor hidráulico rápido. En todos vamos a ver que existe sempre o final é o gerador elétrico. Entonces, para isso é necessário armazenar energia com a finalidade de manter o fluxo constante do motor hidráulico e gerar uma potência de saída estável. Isso aí é proveniente das ondas, né, de energia existente nas ondas, a través de boias ou outro, transfere um movimento de subida, descida, numa pressão e finalmente até obter um movimento rotacional. O método é utilizar um sistema acumulador de óleo ou gás que armazena energia durante alguns períodos de onda. O mais comum é utilizar óleos, né, óleos hidráulicos. Existe este que já mencionei, o único conversor que faz a transformação direta do movimento das ondas, aqui de uma onda, aqui numa boia, né, que sobe e desce, vai produzir aqui uma mudança, né, desse eixo, que na realidade aqui vamos ter um campo magnético fixo. Então vamos ter um estator, né, com um campo magnético e um sistema aqui que vai girar dentro desse campo magnético, que vai subir e descer. Y por tanto esa subida y descida dentro de un campo magnético fixo, y aquí obviamente un rolamento, ¿no? Una bobina de cabos, es un motor, ¿no? Un gerador construido de forma lineal. Entonces, en la conversión directa, el gerador lineal es acoplado directamente a un cilindro vertical. El cilindro mueve-se para cima o para abajo con la onda incidente del mar. Y esta topología no utiliza sistemas mecánicos, por tanto, comparado con el gerador rotacional, no es tan complejo. O sea, es un dispositivo aparentemente simple, ¿no? Mas también tiene ciertas características. Aquí vemos en ese diseño la configuración de un gerador eléctrico lineal con magnetismo permanente y de un sistema mecánico para gerar energía eléctrica con las ondas del mar. Então a concepção é simples, né? Ele tem um estator totalmente construído, né? Assim em forma retangular, com um rolamento, né? Diferenciado, e temos aí um movimento dentro desse campo magnético, né? De um estator, e o que faz do rotor seria esse movimento de subida e descida. Porém, o principal inconveniente desta máquina é que, por causa da velocidade lenta das ondas, são necessárias forças muito grandes para que estes dispositivos reajam, o que resulta em máquinas fisicamente grandes demais, né? E com alto custo e massa. Esse é um dos principais problemas, né? Com relação já à conversão terciária, que é a interface, né, entre conversores de energia das ondas e a rede de energia elétrica, existe também bastante complexidade dependendo de onde que estão localizados os conversores. Então, a ideia no futuro é que existam de forma similar aos parques eólicos, onde existem múltiplos aerogeradores numa área determinada. Também essa mesma concepção é possível fazer no mar, né? Muitos conversores instalados y después con sus respectivos sistemas de transmisión de energía eléctrica, y va a depender, ¿no? Algunos van a estar instalados a varios kilómetros de la costa, y até se piensa, ¿no? En redes internas, ¿no? Submersas, submarinas,
de transformação de energia elétrica, utilizando transformadores e cabos específicos para extraer toda essa energia elétrica até a rede principal, né, que está em terra firme. Esse tipo de conversão terciária então engloba, dependendo das distâncias, múltiplos conversores e sistemas de transmissão em alta e baixa tensão, né? E em corrente contínua ou alternada. Então este é um diagrama típico com diversos conversores que transportam a energia elétrica até chegar à terra firme. É a denominada conversão terciária, importante também. Destaca nisso a utilização de cabos submarinos, né, que são sistemas de transmissão específicos. Que estes cabos submarinos existem para alta tensão alternada, conhecida como HVAC, ou alta tensão contínua, HVDC, que requerem uso de cabos submarinos e são cabos muito especiais, né, robustos, com grande isolamento, já que estamos falando de um sistema hidráulico muito hostil, né, com grande quantidade de salinidade, de sistemas corrosivos e todo o tempo dentro da água. Portanto, são cabos caros e como podemos observar nessas fotografias, bastante complexos, né, mas existem, né, no mercado esses cabos. Então, um cabo submarino tem diversas camadas. Obviamente essas camadas externas devem suportar condições do mar, né, de corrosão. Aqui, com o passo do tempo, vai existir uma biodiversidade, né, marinha que se vai acoplar aí, conchas, algas. Então tem que resistir todas essas condições. E também várias blindagens, né, para também questões mecânicas de fricção. Enfim, são cabos submarinos bastante caros, com maior complexidade dos comuns que utilizados em terra firme. Bom, para finalizar, o desenvolvimento de conversores de energia das ondas, isso aí passa, com o passar dos anos muda, mas a maior parte está concentrada das pesquisas, né, desenvolvimento de equipamentos, estão no hemisfério norte, né? Destacam alguns países como a Dinamarca, Finlândia, Rússia. Aqui temos a Noruega, Suécia. Na Inglaterra destaca a Irlanda, né? Também a França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá. E também aqui na parte a China também está entrando nos últimos anos com bastante força, né, nesse mercado. E a Índia, não devemos deixar a Índia, Singapur, Austrália. Aqui também algumas ilhas, né, assim como a Mauritânia, né, que tem lugares muito já especiais. Na América do Sul, quem destaca é Chile, né, que tem alguns projetos. E a maior parte de países da América do Sul, ainda os que estão no litoral, tem pouco desenvolvimento nessa área. E vamos ver que o Brasil tem alguns equipamentos, né, como pode ser lido num documento que está aí no Moodle, num artigo que mostra o avanço sobre as tecnologias de conversão no Brasil. Tem alguns projetos, né, mas não chega a ser do tamanho do que está acontecendo na Europa, principalmente, né? Então, essa é uma área de bastante potencial do futuro, né? Então, os projetos estão cada vez indo no sentido de tornar viável essa geração de energia elétrica a partir das ondas do mar. Bom, tem a bibliografia proposta que é interessante ler esse de Lopes. Recomendo procurar esse de Lopes, que dá uma visão ampla dos geradores de conversão de energias das ondas em 2013. Mas procurem sempre artigos, né, do tipo review, ou seja, sempre atualizados. Até 2020 já deve existir outros, né? E assim vamos ter uma ideia do avanço enorme, né, que está tendo nos últimos anos esse tipo de tecnologia. Muito obrigado.